Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite, obrigado a todos pela presença aí numa sexta-noite, né? Eu sei que isso parece que às vezes virou um pouco rotina no rugby, né? Mas com certeza muito mais pela nossa paixão do que, né, por apreciar fazer reunião na sexta. Então, vamos tentar ser bem objetivo aí e passar pelos temas de forma bem sucinta, tá? A gente mandou aqui, pessoal, uns temas pelo grupo do WhatsApp, né? Eu vou seguir aqui um pouco da apresentação e acredito que a gente vai atender todos os temas, mas a qualquer momento, se alguém tiver qualquer dúvida, pode ir já intervindo e interrompendo já de prontidão, tá? Então, aqui a gente vai ter, só para resgatar a primeira etapa aqui no dia 6 de agosto, né? A gente teve aquela mudança, né? Por conta de aprovação, liberação de recursos, a primeira etapa acabou indo lá para a terceira, e aí ficamos com a segunda, terceira e a primeira nessa ordem. Então, esquecendo toda essa reorganização, a primeira etapa aqui é dia 6 de agosto, né? A região de São Paulo interior e centro-oeste faz etapa em Serete, no Serete, em São Paulo. A região 2, que é o interior, o Vale do Paraíba e Rio de Janeiro e Minas Gerais, faz em Itatiaia. E a região 3, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, faz em Bento Gonçalves. Tá? Primeiramente, a gente vai falar aqui um pouco das idades, das categorias, né? Então, são duas categorias, nascido em 2001, 2002, 2003, que é o M21, e o M18, nascidos em 2004, 2005 e 2006. Por favor, pode falar, Mallory. Mallory. Eu só isso. Eu só queria saber, eu vi no calendário que foi mandado no grupo, que a gente, com o Centro-Oeste, a gente ia jogar dia 13 de agosto. Foi confirmado essa mudança também ou fico no 6 de agosto? Só para ter certeza. Sim, aqui a gente teve. Você tem razão. Muito obrigado. A gente vai ter aqui duas etapas, 6 e 13 de agosto, né? Tá, deixa eu... E aí somente, Mallory, no Rio de Janeiro é no dia 6, tá? Somente essa é no dia 6 e as outras duas são no dia 13. Tudo bem? Tá claro para todo mundo? Legal. Obrigado, Marlon. O M21, então, são os nascidos em 2001, 2002, 2003. Aqui a gente também precisa definir se será permitida a participação de atletas menores de 18 anos mediante autorizações, né? É uma coisa que não é de praxe, mas a gente sabe que existem exceções à regra, né? E às vezes tem uns garotos que são realmente fora da curva e que têm condições, né? E aí, mediante autorizações, que a gente também vai falar um pouquinho lá na frente, a gente autorizar esses jogadores menores de 18 anos a jogar na categoria M21. Então, eu queria abrir aqui para alguém que nesse caso específico, em alguém que se oponha, né, que se manifeste e argumente, por favor. A minha dúvida é qualquer ano de nascimento, só 2004, porque 2004 estaria fazendo 18 esse ano, né? Então, vai ser liberado geral? Como seria essa questão de menores dentro da M21? Aí eu acredito que a gente possa considerar 2004 e, não sei, talvez um 2005, se a gente contar um muito superdotado mesmo, né? Mas 2006 eu acho que já estaria fora mesmo de análise, né? Seria o 2004 e o 2005, se todo mundo também achar que é coerente incluir o 2005, né? Porque acho que o 2004 me parece até quase unânime aí, né?
Alguém se opõe a ser 2004 e 2005 nessas circunstâncias? Ok, aprovado por unanimidade, vamos passar tipo assembleia, né? Foi mal. Mas essa primeira, então, legal, 2004 e 2005 sobre autorização especial. A gente está falando aqui da categoria M18, que são os nascidos em 2004, 2005 e 2006. Né? Então, quem completa 18, quem completa 17 e quem completa 16 anos. Né? A gente estava entendendo que, até por orientação da World Rugby, que, se eu não me engano, são até 2 categorias, a gente estende até 3 categorias no máximo. Né? Aqui, como é que vocês veem a participação de menores de 15 anos? Ou seja, quem completa 15 anos deveria estar apto a jogar essa categoria M18? Acho que é a mesma coisa que você falou, Mal. Depende da característica física dele. Mas lembrando que quem vai completar aí, né, já que no caso 15 anos, muitas vezes já passou pelo estirão de crescimento. É claro que alguns vão passar bem mais cedo e vão ter realmente esse estirão, mas a chance da gente ter um mais desenvolvido aí é bem menor, né? Tem uma questão cognitiva, tem toda uma questão que envolve. Então, acho que é importante a gente... Bom, mas Oi? Tem meninos de 2007 que vão entrar aí e que já passaram por esse estirão e que estão muito bem formados para poder jogar um M18. Aqui em São Paulo tem alguns. Todo mundo acredita que 2007 esteja ok, 2008 alguma ressalva, alguma oposição aí? Mal, talvez vale uma autorização aí também, hein? Vale sim. Sim, não. Eu acho Por que mim, também a gente definir de não poder participar do Scrum, algo do tipo, principalmente para 2008. Sim. Acho que deixar isso alinhado também. O 2008 a gente vai ter uma diferença grande. Talvez eu não abriria para o 2008 e pensaria no 2007 com autorização. E do 2007 ele vai ter meninos, pode ter de 14 a 15 anos, né? Então, a gente tem a margem aí do estirão nesse período. Agora, 2008, a gente já está falando de meninos de 13 e 14, né? Aí vai ter um conflito bem grande. Tá bom, acho que o CBRI, o núcleo do jogo aqui, eu não sei quem é, se é o Júlio, se é o Gabó, quem é que está aqui que queria falar, e a Mallory também. Jaú, desculpa, eu preciso mudar meu nome aqui. Ô, Jaú. Entrei no celular e esqueci, perdão, vou mudar aqui. Mas só para completar o que o Thiago falou, também concordo, 2008 é um gap muito grande, e a minha questão é em relação a 2007, quem que vai analisar se esse menino tem condições de jogar? Os treinadores ou vai ter alguma avaliação diferente em relação a isso? Tá, Mallory, eu vou responder rapidinho, depois eu já passo para você a palavra, tá? Ah, você não queria falar, não? Tá, tudo bem. Eu acho que, assim, o maior interessado em zelar pela segurança de um atleta é o seu treinador, é o seu pai, é o seu responsável. Então, se não tiver a expressa autorização dele, o atleta não joga. Então, acho que não precisa um terceiro ou um quarto treinador avaliar, né? Se passar pelo crivo do pai responsável e do treinador, eu acredito que sejam as pessoas mais indicadas a responder se esse atleta tem condição ou não de jogar a categoria, né? Para o feminino foi exigido uma autorização que tinha pai, atleta, pai, treinador do clube, presidente de clube, presidente de federação. A gente até tem um modelo, acho que o Ícaro tem ele também, que foi um monte de gente que assinava assim, responsabilizando para as meninas poderem jogar o M21, né? As menores de idade. Acho que a gente poderia seguir um modelo assim, tanto para menor jogar M21, quanto para esses mais jovens jogar a M18, né? Perfeito. Eu acho boa, assim, só fico um pouco com receio de ter a assinatura do presidente da federação, né? Porque
às vezes não se consegue tão fácil e ele, não sei, só uma questão. No feminino, a gente avaliou depois até que talvez tenha sido um pouco exagerado ter tantas pessoas assinando autorização, mas aí também cabe discussão. A gente acha que, depois revendo o que foi feito no feminino, em questão de melhoria até, a gente acha que é responsável da criança, do atleta, né, e treinador e clube assinando, seja o suficiente, mas aí acho que cabe a discussão também, se acharem que seja necessário de mais alguém. Mas presidente do clube é bem legal. Presidente do clube é bem legal, Roberta. Eu acho A que seria federação legal. tem uma, Mal, a federação tem uma que o clube assina, né, autorizando. Os pais assinam e o Pai, clube técnico assina. e clube. Isso, da Eu federação já. Tá, se todo mundo achar legal, a gente pode estabelecer essa. Roberta, você acha que precisa acrescentar ou subtrair além desses 3? Não, só a dúvida, o treinador de clube ou o treinador da seleção, porque quem vai estar com eles na seleção é provavelmente um treinador que não é o responsável no clube, né? Tá. Bom, eu acho que a gente vai precisar colocar um quarto, então, porque daí seria o treinador do clube, o treinador da seleção, o responsável e o presidente do clube, porque se o treinador do clube acha que ele é apto, mas o treinador da seleção acha que não, paciência, ué. Se o treinador da seleção acha que é apto, mas o treinador do clube não, também não. Não podemos atravessar ninguém nessa hora, né? Então, acho que esses 4 seria adequado. Todo mundo concorda? Sim, boa. Legal. Treinador, clube, seleção, responsável e presidente. Perfeito, pessoal. Vou avançar aqui o slide. Só dúvida, o 2008 ficou dentro ou ficou fora? Ótimo, tá bom. 2008. Bom, o pessoal tinha entendido, né? O Chubb, o Jaú, entendido que 2008 ia acabar, né? Avançando talvez demais, exagerando. Todo mundo acha que ok a gente manter esses 4 anos, que né, o World Rugby já fala 2, a gente está colocando 3 mais 1 em situação de especial, né? Tudo bem até 2007 só? Sim. Tudo bem, Mal. Sim. Até 2007, tudo certo. Tá ok. Pessoal, nem sempre eu consigo enxergar todos aqui quando eu compartilho, então não só levanta a mão, mas também abre o áudio aí e fala, tá bom? Eu tô vendo agora o Brant com a mão levantada. Manda aí. Maurício, só para confirmar aqui, na categoria M21, porque aqui não está falando dos atletas que têm nascidos em 2099. Vai poder atuar também? Porque no boletim que você tinha mandado era 2,99 e 4,2000. Beleza, muito boa colocação aí. A gente tinha colocado para analisar de ter a possibilidade de jogarem 2 atletas 99 e 3 atletas 2000, correto? 4, 2000. 4. Ok. Primeiro, vamos falar dos atletas 2000, né? A ideia é que não seja, ainda que pareça, pessoal, e é um pouco difícil falar isso, porque a gente está falando do Campeonato Brasileiro de Seleções. Campeonato Brasileiro de Seleções é para ter os melhores jogadores, é para o melhor time sair campeão, mas a questão não tem um fundo totalmente competitivo ou exclusivamente competitivo o torneio, tem um pouco o lado de desenvolvimento, de trazer oportunidade para que as seleções possam jogar. A ideia de se colocar jogadores do ano de 2000 e de 1999 é que
permita às equipes construírem o seu plantel. Não é aumentar o nível de jogo, é permitir que as equipes que tenham dificuldade possam pegar alguns atletas mais velhos e compor as suas equipes. Tá? Então, eu pergunto se vocês acham interessante ter atletas 99 e 2000 com essa preocupação, não com a preocupação de ter um time mais forte para ser campeão. Não, se todo mundo tiver equipes, né, a partir dessas idades que a gente colocou, de nascidos entre 2001, 2, 3, 4 e 5, eu acho que seria de bom proveito fazer o campeonato somente nessas idades. Tá? Eu acho que abrir para outras idades é para construir equipes, não para fortalecer times, né? Mal, eu aqui no Paraná eu sou a favor de ter jogador de 99 e 2000 até para a questão do desenvolvimento do pessoal, né, do 21, sabe? Então tem pessoas que treinam melhor e tal, que já treinam há mais tempo, que vai ajudar o time, entendeu? Beleza, então. Fala aí, Roberta. Para a gente aqui do Rio Grande do Sul é importante ter até a questão de números, assim, como tu viu ali em abril, a nossa situação está bem complicada, tá as equipes retornando, tem clube que nem voltou à prática física, então tem atleta que os principais treinos é os das seleções, então a gente precisa até para conseguir montar 2 equipes, senão a gente nem tem número de atletas, assim. Eu acho que a questão, também não só por números, mas com essa pandemia, a gente perdeu praticamente 2 anos de rugby, então creio que não seja muito só um número, sabe? Porque são atletas que perderam 2 anos, ficaram sem jogar, então acho que teria que abrir para eles sim, porque por causa de 2 anos numa pandemia eles ficaram sem jogar e vão perder outro campeonato. O Mal, eu acho que, cara, é importante ter, né, pelo que todo mundo falou, só que eu colocaria alguma regra para limitar a quantidade em jogo, sabe? Em jogo, né? Pode estar no plantel, mas limitar uma quantidade em jogo. Faz sentido? Eu acho que é isso, né? Esses 4, 2002, 99, acho que é para jogo, não? Eu fiquei pensando que poderia... para jogo, né? Eles vão ficar e aí... Porque assim, também, quanto menos a gente puder colocar ali, mais tranquilo eu fico em relação àqueles asteriscos ali de 2004, 2005. Porque o 2004, 2005 é pensado em relação ao 2001, 2002, não ao 99, ao 2000, né? Então, o garoto de 99 que joga contra o de 2005, nossa senhora, né? A gente está falando de uma diferença bem maior aí nesse caso. Então, temos que tentar colocar pouca gente mesmo, oportunizar, né? Entendi que o pessoal colocando, que às vezes também é um pessoal que teve condição, mas não teve competição, então é bom ter um estímulo, ainda que seja uma competição que nunca teve no Brasil, então eles não estariam sendo, né, boicotados de uma competição que nunca teve, mas é sempre importante ter esse estímulo a mais. Mas só vamos ter cuidado, porque se a gente libera, né, 5, 6 atletas somados nessas idades, começa a ficar mais perigoso para quem é 2004, 2005. Maravilha. Então, a gente respeita aquilo que já estava escrito lá, né? Que era 2 e 4. Daí por súmula, no caso, né? Aí não pode ter mais para, tipo, levar 8 e no campo ter 4. Isso não vai poder, né? Tem que ser na súmula do jogo ter 2 ou 4. É isso. Tá legal isso aqui? Na súmula, ter no máximo 6 atletas e é o que pode ter em campo, né? Eu acho que em campo deveria, talvez, ser permitida a metade, né? 2 e 1. E eles vão revezando, né? Porque senão... Eu também acho, cara, porque 6 em campo é muita coisa. No jogo. Vamos organizar isso aí, então. Melhor, né? Só que eu acho que o Mal falou ali, pode ser 3, né?
Se a Metade. gente vai ter esse cuidado de campo, quem é que vai cuidar isso? Porque, por exemplo, no feminino a gente tinha um cuidado de tempo para quem jogava as duas categorias. Ficou sobre responsabilidade das equipes e a maioria não cuidou. Então, eu acho que tipo, não adianta a gente ficar criando regra aqui que a gente sabe que daqui a pouco não vai estar sendo cumprida. E substituição livre Acho que não pode tem. ter a súmula, né? Se a gente combinar aqui, vai ser combinado. Não, mas é que a gente tem dificuldade, pessoal, e aí nesse caso a Roberta está certa, a gente tem dificuldade na hora de fiscalizar, e aí acaba fugindo do controle, e aí a gente acaba perdendo um pouco a mão. Eu ia sugerir o seguinte, pode inscrever 6 atletas, mas por súmula você só vai poder colocar 3, e aí você quer botar titular ou reserva, você escolhe, né? Mas aí fica no limite de 3, né? O que vocês acham? Boa, Mal. Essa era a minha dúvida agora, da inscrição. Então, eu só posso inscrever 2 e 4 até o final do torneio, né? É isso. Não posso ter esse grupo para um jogo e no outro grupo ter jogadores diferentes. A gente vai precisar rever, porque no próximo slide aqui tem a sugestão de substituição ilimitada. E aí, quando a gente tem substituições ilimitadas dentro dessa característica, fica ruim, mas eu acho que pode ser o máximo de 3 por súmula, né? A súmula pode ter 25, pode ter 28 atletas, não tem problema, mas você só vai poder escolher 3 para participar daquele jogo. Aí, se eles vão ser reservas, titulares, ao mesmo tempo ou não, aí o treinador poderia decidir, né? Vai poder ter mais gente por súmula, porque no feminino a gente não podia escrever mais de 23. Até tinha um problema com meninos que jogavam nas duas categorias, que a gente não conseguia, por exemplo, levar mais gente, porque elas já iam estar nas duas súmulas e só podia ter 23. Tá. Deixa eu colocar sobre esse ponto aqui, Mamal. Antes de tudo, o projeto é com foco em desenvolvimento. Isso significa que dentro do nosso projeto de lei de incentivo, a gente precisa comprovar várias coisas. E uma delas é a quantidade de atletas que participaram da competição. Então, a gente tem que estimular que tenha o maior número possível de atletas. Então, a nossa ideia é que a gente não restrinja um número de atletas para estar dentro de uma etapa, por exemplo, e mudar, ter outros atletas para outra etapa, outros atletas para a próxima etapa. Então, a gente não precisa restringir o número de inscritos, tá? A gente pode controlar o que vai ter em súmula, mas a ideia é que a gente estimule, quanto mais atletas participando, né, aumentando o número de atletas por equipe ao longo da competição, melhor ainda. Agora, o outro ponto de limite de súmulas, acho que sim, tem que ter 23 por súmula, por jogo, mas não impede que você, numa mesma etapa, tenha alguns atletas no primeiro jogo e alguns atletas diferentes no segundo jogo. Não tem nenhuma restrição com isso. Você pode levar mais atletas no final das contas, né? O que vai caber dentro do transporte. Acho que essa é a restrição. Ícaro, acho que fica um pouco igual o Sevens, quando você leva 14 atletas, aí todo jogo você tem que falar quem são os 12 que entram, Isso. Né? Aí eu acho que a gente poderia deixar ilimitado, leva quantos couber no ônibus, né? Exato. Mas cada jogo tem que identificar quem são os 23 atletas que estariam na súmula, podendo ter 3 atletas mais velhos, né? Pode ser os 3 2000, pode ser 2 99 e 1 2000, enfim, né? E eu acho que fica ilimitado a quantidade de atletas dessa categoria que você pode inscrever. Pode inscrever 30, mas você só pode usar 3 por jogo, se vocês acharem que é um número coerente. Maravilha, para mim tudo certo. Fechou? Fechou. Ficou assim, então, tá bom? Número ilimitado de atletas. Tá legal? 3, no máximo de 3 por súmula.
Tudo Eu bem? acho que já só ficou na dúvida da questão da fiscalização, né? Como é que a gente vai fazer daí? É porque como vai estar, só vai poder colocar 3 na súmula, não vai ter o problema de ver quantos tem em campo. Porque o problema antes era, tipo, de poder 6 na súmula, só que tem que ficar cuidando quantos estão em campo. Sim. Então, tendo 3 na súmula já está certo para todo mundo. Eu acho que vai dar uma facilitada boa na hora de fiscalizar isso, né? Porque aí já está identificado quem são os 23 e ali, né, o treinador pode fazer as trocas. A gente tem esse debate também aqui na categoria M18, jogar os nascidos em 2003 e 2002 não faz sentido, né? Não, nesse não, Mamal. Não, nenhum sentido, gente. Tudo bem. Pessoal, podemos avançar então? Obrigado aí o João Brant, né, que mandou aí, ajudou a gente bastante, cara. Valeu. Documentação da competição. Normal, CNRU antigo ainda, né? E a gente deve operacionalizar toda a inscrição de atletas ainda no CNRU antigo. Testado médico desse ano, RG, antidoping, uso de imagem, seguro, comprovante de vacinação e a declaração. Né? Acho que sem novidade, né? Essa é a parte mais, né, batida e a gente, né, sabe da importância de dar conta disso aqui. Mal, só uma dúvida. A CBRU vai correr atrás disso aí do seguro? E acho que ano passado foi assim no Sevens, ou cada região vai ter que buscar? Cara, a responsabilidade de cada seleção. Cada seleção, é claro que a gente sempre compartilha de um canal ali, de uma facilidade e tal, né? Pô, tira a pólice lá com tal pessoa, cara, ela consegue agilizado e um preço bom, mas isso aí é responsabilidade de cada seleção definir como vai gerir, né? Ela pode gerir ela mesma ou também delegar para o clube, enfim, é uma autonomia aí de cada região, tá bem? Boa, valeu. Em relação ao comprovante de vacinação, é para ter 2 doses de vacina ou é obrigatório 3? Olha, Mal, é um bom tema. Quer falar desse aí, Ícaro? Porque... É simples. Tem que seguir o que está vigente no respectivo estado, que é determinado da cidade e estado. Então, deve ser 2 ou 3 doses já, o que está mínimo, né? De cada cenário. Acho que esse é um isso. tema... Não pode ter uma a mais, já não dá. Esse é um tema muito polêmico, né, Ícaro? Porque, cara, debates à parte, né? Debates à parte, não vamos entrar nesse mérito, né? E vamos se esforçar para não entrar nesse mérito. Diz aqui o comprovante de vacinação. É o comprovante de que você tomou a vacinação e realmente você pode, né, tá com o seu programa de vacinação completo, né, com a 4ª dose, né, para algumas pessoas em alguns estados. Você pode estar com a 3ª dose e estar completo. Você pode estar com a 2ª dose e sentir-se completo. Você pode ter tomado uma dose da Pfizer e pá! Pode vir, né? Então, cara, aqui fala assim, o Mal, fala que é 2 doses e as outras são reforço. Então, eu entendo que as 2 são obrigatórias e as outras são reforço. Isso, eu ia até falar que tem, aquelas que são dose únicas, já tá, é uma dose, acabou, o resto é reforço. Se a gente cobrar os reforços por cidade, aí vai ser assim, por cidade de origem do atleta ou cidade de destino, ou seja, onde vai jogar. Porque imaginemos um cenário, no Rio exige 4 doses, mas em São Paulo não foi liberada a 4ª dose. Então, cenário hipotético. A gente proíbe todo mundo de São Paulo viajar para o Rio, entendeu? Acho que vai gerar um problema muito grande. Justo. Acho que é isso que vocês falaram, as 2 Por obrigatórias. isso que eu perguntei, né? porque em Cuiabá a gente tem isso. Mas, Ícaro... Tá bom, beleza. Era só para ter isso claro, porque eu vi um documento. Diz aí, segue. Não, foi mal, eu cortei. Não, tranquilo, acho que é só assim, pessoal, tem que ter a carteirinha de vacinação, em alguns lugares uma dose já
já era a dose única, que além dela, só a dose de reforço. Então, assim, apresente o seu comprovante de vacinação. Acho que é difícil julgar em que pé está a vacinação do indivíduo, né? Agora, não tem nenhuma dose, não tomou nada de nada, daí a conversa seria outra, né? A gente está falando de um campeonato que tem menor de idade, né? No campeonato aqui em São Paulo, pessoal, só para tentar resumir bem breve, no campeonato aqui em São Paulo, a gente teve essa situação aqui em São José. Campeonato menores de 15 anos com uma família que a mãe não achava que não, vacina não, né? Então a gente subiu no lugar do comprovante de vacinação, um atestado dela, né, dizendo que ela, né, pelo estado não está presente no programa obrigatório de vacinação, ela optou por não vacinar e tudo mais, e se responsabilizava. Então é um pouco difícil, não dá para a gente, né, querer que todo mundo faça da forma como talvez a gente ache que seja correto. Como não está sendo obrigatório, a gente deveria, nessa hora, acho que ser bem empático. Maurício, diga. Atrapalhar. Mas, cara, ele não tomar vacina, ele é um vetor de doença. Ele tem mais chance de trazer doença para dentro do clube ou dentro da seleção. Olha, Thiago, é aquele negócio, eu concordo, cara, né? Mas eu tento ao máximo praticar empatia e respeitar a pessoa que tem outra opinião, que ainda que seja diferente da minha, cara, ela ainda está no direito dela de pensar diferente pela nossa lei, cara, sem querer entrar no mérito, né? Mas falando de empatia mesmo. Você tem que ter empatia com os jogadores que estão lá, estão tudo certinho, tem família, às vezes tem problema, mora com idoso, tem muito idoso, jovem que mora com idoso em casa. Então, cara, quanto menos o vírus circular, melhor. O vacina é um pacto social, cara. Eu penso, Thiago, na mesma linha que você, mas assim, o garoto de 16 anos que não toma decisão por si só e, cara, não, sei lá, eu não quero julgar, só não quero julgar, entendeu? Às vezes tem que obedecer a mãe, o pai. Pessoal, menos de um minuto, eu esqueci aqui de linkar pelo link da CBRU. Eu vou fechar aqui a reunião e imediatamente eu já vou abrir. Eu peço para todo mundo já entrar no mesmo link, pode ser? Para ninguém ficar no vácuo aqui. Beleza, vamos. Tá bom? Abrir nenhuma exceção para não participar, não vai jogar sem comprovante. Tá, Não tem aquele negócio do teste, mas eu acho que não vai acontecer muito esses casos. Não, é regulamento igual fizemos no feminino. Não tem comprovante, não joga. Senão vai ficar exceções, vai ser complicadíssimo. Ok, então... Bom, se todo mundo votar e achar que podemos fazer diferente, sugestões, beleza, vamos nessa. Só que a gente tem que definir. Eu acho que vamos assim, acho que é o certo mesmo. Tem que ter as duas doses. Ou a dose única, obrigatória, né? Que seja obrigatória, não, a de reforço não é necessária. Boa. Eu aqui no Paraná, eu voto em ter o necessário, que se é uma vacina é uma só, se é duas, tem que ter duas. Tá. Eu acho que foi isso que foi falado. Se não é a dose única da Pfizer, se for a Corona, qualquer outra, tem que ser 2 doses, senão é a dose única da Pfizer. Esse é a carga mínima vacinal que a pessoa tem que ter para estar apta, ok? Maravilha. Beleza, Roberta, acho que é legal, se aí é decreto, tem que cobrar, mas é que a gente só não consegue controlar nos outros estados, né? Então, é isso, acho que cada um dentro da própria região segue o que está determinado. Tá. Bom, o Chubb está por aí ou não? Já não está mais, né? Gordito. Bom, podemos seguir aqui então o slide, ok? Tem só uma pergunta. A autorização de 18 anos vai ser igual ao do feminino que vocês enviaram? Sim. Tá.
É só para confirmar outra coisa também, com a questão da declaração do antidoping e do uso de imagem. Alguns atletas nossos também estão disputando alguns campeonatos por equipes adultas de São Paulo, e aí tem essa declaração de São Paulo, da FPE, da Federação Paulista. Vai poder ser a mesma ou tem que ser só da brasileira? Tem que ser nacional, que está na CNRU. Ah, tá. Eu vou vou enviar direitinho em cada um dos grupos essa autorização direitinho da CBRU, que o Ícaro se referiu agora, para ninguém confundir. E para reforçar, a gente vai dar uma revisada no texto também, mandar ela no formato, né, já revisado. Tudo bem? Tranquilo. Show. Pessoal, na sequência do slide aqui a gente tem essa documentação para menores de 18 anos. Esses aqui são os slides guias que a gente usou, foram aqueles que estavam na apresentação do feminino. Então, esses aqui, alguns não cabem muito, a gente vai enviar a documentação, como eu falei, no grupo, para que todo mundo possa receber a autorização correta, ok? Bom, aqui tem alguns formatos, porque a gente sabe que às vezes a gente vai para um encontro e nem todos os times estão ali com 15 atletas, né? Então, aqui tem uma sugestão do que se fazer quando a gente não tem, né, os 15 atletas. Quando tem, vamos fazer jogo de 15, quando tem acima de 15 jogadores, né? Quando a gente tem... Aí, nesse caso, cada equipe faz 2 jogos com 2 tempos de 17 minutos. Né? Lembrando que não pode ultrapassar, né? Se a gente coloca aqui 2 de 17, são 34, para não ultrapassar os 80 minutos num final de semana. Né? E aí, aqui o Scrum completo com disputa. Né? Eu acho que essa questão do Scrum é o próximo slide, mas... Se precisar, a gente volta aqui e muda com as substituições livres. Né? Tudo bem? Jogos de Tenaside, quando a gente tem até 15 jogadores, 4 jogos, 2 tempos de 8 minutos, Scrum com 5, né? Tem disputa, substituições livres. Mal. Manda. Por que não 12? Porque em vez de 10? Para manter a regra de 15, com o Scrum com 8º. Achou ótimo, pode ser. No feminino a gente fez 12 e aí quando ficou com um número muito baixo de atletas a gente passou para o TEN. Mas se priorizou fazer mais próximo do 15, né? Sim. Mas eu acho ótimo, nada impede da gente ter um intermediário, né? Aqui entre os dois e Perfeito. fazer o Tenaside, né? Mal, me diz uma coisa, no feminino se utilizou, não tinham os 15 para jogar, se utilizou no outro time, do outro clube, jogadores. Vai valer menos pontos caso vença? Bom, aqui Vai a ter gente essa colocou... possibilidade? a gente só colocou o seguinte, quando não for um jogo de 15, não tem a regra do ponto bônus, porque senão aí o placar começa a ficar muito elástico e tal, e aí não teria a regra do ponto bônus. Fazer mais do que 4 trás não representaria aquele ponto bônus do ataque para esse tipo de modalidade, né? Também uma coisa aqui para vocês pontuarem, né? O que vocês acham? Eu acho que se vai ter todas essas opções, o ponto bônus fica bem complicado de se aplicar. Inclusive, até no feminino, se for avaliar, o saldo fica complicado de aplicar como um dos primeiros critérios, né? De desempate, porque quem está jogando Ten, quem está jogando Sevens, provavelmente vai ter um saldo mais elástico do que quem está jogando 15, né? Então, não, no feminino isso não foi, mas foi uma coisa que nos chamou a atenção aqui no Rio Grande do Sul. Não que tenha feito alguma diferença nas classificações, mas poderia ter feito se fosse necessário ir para saldo.
Sim. A gente poderia tirar o ponto bônus de todos, inclusive dos de 15. Não tem o ponto bônus. Quem fizer mais do que 4 tries, quem tomar menos de 7 pontos, a gente tira o ponto bônus do ataque e da defesa, se vocês acharem ser mais justo, assim, né? Eu acho que o pior, Mal, é o que a Roberta chamou a atenção, que é o saldo de pontos, que geralmente vai ser o critério, né, para um desempate, para um possível desempate. E o ponto que ela coloca é importantíssimo, né? Porque isso pode gerar um conflito numa região ter mais 7 e a outra região não ter 7, e essa região, os times ali estourarem, né, de ponto, e claro que eles vão levar dois classificados aí. Sim, a gente poderia mudar esse critério de desempate, né? Fazer uma coisa muito mais assim voltada para o desenvolvimento, né? Então, a questão de cartões, a questão de número de atletas inscritos, poder ser também um critério, né? Para fomentar que todo mundo inscreva um maior número de atletas. Boa. Ou se jogou 15, né? O critério de desempate, se o time conseguiu jogar 15, ele está na frente daquele que não conseguiu, por exemplo. Sim. Quanto mais jogos ele possibilitar de 15, porque às vezes ele leva 15, mas o adversário leva 12. Mas ele levou 15, né? Então, quantidade de atletas que você leva em cada etapa. Sim, eu acho que seria uma boa forma, Edgar. Perfeito, hein? Amal, eu tenho uma pergunta. Ali está acima de 15 jogadores. Vamos dizer que eu levei 16 jogadores, então eu jogaria 15, mas igual eu peguei jogador emprestado para ter banco. Continua valendo os 4 pontos a disputa? Não, daí a gente aqui estava falando de não ter o ponto bônus, mesmo que seja o jogo de 15. Não um ponto bônus, os pontos da vitória. Eu acho que qualquer jogo, né, ganhou a partida, vai receber a mesma quantidade de pontos, seja jogo de 15, de 12, de 10 ou de 7. Aí eu acho que poderia ser... Não. Assim, Mal, foi a minha dúvida também. Se o Paraná leva 12 jogadores para jogar o Rio Grande do Sul, pega 4 jogadores de Santa Catarina para enfrentar o Rio Grande do Sul, a gente ganha a partida, vai valer os 4 pontos ou a gente vai ganhar 2 pontos porque a gente não tinha jogador e pegou emprestado de Santa Catarina? Depende. Se Rio Grande do Sul tinha 15 jogadores, é o que está aqui escrito. A primeira equipe apresentou a equipe de 15, leva metade dos pontos. E aí, dois pontos. E aí, os outros 2 pontos vai em disputa. Sim, perfeito. Então, continua como estava com o feminino, né? A minha dúvida é, eu levei 15 jogadores. Eu levei 16. Vamos dizer, eu tinha mais do que os 15, mas igual eu peguei emprestado, porque eu queria ter mais gente no banco. Eu queria ter 18, vamos dizer. Certo. Vai valer igual aos 4 pontos, ou por eu ter pego gente emprestado, eu vou perder já esses 2 pontos? Eu acho que deveria considerar, sim, Duda, a quantidade de jogadores que vão estar no banco no pool, no grupo de jogadores lá para completar os times, porque tem que ser uma coisa, tem que ser uma bandeira que todo mundo vai levantar, é uma briga que todos comprem. Todos os times ter lá sempre 23, e todo mundo ser incentivado a pegar jogador emprestado se não tem, todo mundo que tiver jogador para emprestar ser incentivado a levar, porque assim todo mundo pode jogar, né? Então eu acho que se você vai com 12, chega lá, consegue mais 4, você vai disputar todos os pontos da partida, porque é assim, né? Seu time tem, você vai jogar 15. Eu acho que a gente deveria fomentar isso, né? Também acho. Deixa eu só falar uma coisa, eu sei que é mais filosófica do que prática, mas é um pacto entre nós aqui, de também não ter aquela... Eu vou usar a palavra malandragem, mas não me leve a mal, isso pode ocorrer até com a gente aqui do Rio, de assim, pô, o Vale pode me emprestar 4 caras bem mais fortes do que os meus meninos do Rio, aí eu não levo esse menino, invento uma desculpa, sabe? Eu sei que isso tende a não acontecer, tá, gente? Não estou dizendo que vai acontecer, mas eu acho importante a gente estabelecer um pacto aqui de, cara... Tem pelo menos um mínimo, sabe, Mamá? Um mínimo que viaja da região. A pergunta da Duda é muito boa. De repente, botar um mínimo de 18, sabe, Duda, e demais. Se eu consigo levar 18, aí eu pego mais 5 emprestado, beleza, vale os pontos.
Mas se eu não conseguir apresentar nem 3 reservas, pelo menos, eu estou falando 18, mas pode ser 17, 19, tá, gente? Mas, assim, estabelecer um pacto mínimo, porque senão a gente também não leva, às vezes, um menino que não está tão bem preparado, mas, pô, ele precisa ir para esse torneio desenvolver. Eu acho que poderia ser disso de, tipo, eu ter que ter sozinha um time para jogar 15, igual eu posso pegar mais gente para completar a súmula, mas eu ter que apresentar 15, 16, 17 jogadores para ganhar, não perder esses pontos por não ter atleta. Pode ser, eu acho que também é uma boa. Fomenta que todo mundo tem atletas, né? E aí quem tiver a mais leva para emprestar para os outros times e não tem problema, né? Vamos fomentar isso, mas... Irmão, você pode colocar uma porcentagem, né? Tipo assim, pode ter 30% dos jogadores emprestados, algo. Ficaria definido já, né? Que não poderia passar, por exemplo. Mas se uma região tem muita dificuldade, ó, eu só tenho 7 jogadores. Vem, vamos ajudar esses 7, porque senão às vezes, putz, 50% vai vir, não pode, fica de fora. Pô, mas fica de fora, nossa, não podemos... No feminino teve etapa que... No feminino teve etapa que juntou 2 seleções para conseguir um time, mas para ter jogo, para conseguir fazer jogo de 15. Tipo, juntava 2 seleções e jogava contra a outra seleção que tinha time. Sim. A ideia não é botar o time para ficar lá apanhando, né? Bêbado apanhando. A ideia é que possa fomentar e todo mundo poder trazer a garotada para jogar, né? Então, acho que a gente tem que ter um pacto aqui, como o Edgar falou, cara, vamos todo mundo se ajudar, né? E fomentar, né? Torcer para que também os outros times possam se constituir e se unir, né? Podemos colocar, então, 16 jogadores para valer os 4 pontos? Eu acho que vamos colocar 15 para ajudar? Tá. Ok, então a gente está considerando 15 atletas, né? Tudo bem com todas essas informações aqui de o jogo 12, 10 e sevens, a gente ajustando para isso e... Normal, só o 12, né? Que já dá para ajustar, não vai precisar de 4 jogos, né? E não precisa ser 8 minutos, 2 tempos de 8, pode ser 2 tempos de 12, 13, alguma coisa assim. E 2 jogos só, né? Não sei se 2 ou 3 jogos, aí pensar na matemática que talvez 3 jogos. A questão é só o que fazer com os pontos, né? Sobre quantidade de jogos, a gente tem que ter 3 jogos por causa do projeto também. Mesmo que a gente tenha que quebrar isso daí para ter 3 súmulas do juvenil, né, do M21, 3 do M18. Tá. Uma pergunta, não sei se daqui a pouco seria falado mais adiante. Como a gente colocou ali que pode ter atletas menores na M21, a gente vai poder usar atletas nas 2 categorias na mesma etapa? Como aconteceu no feminino? Isso aí a gente vai ter que definir, né? Porque ficou difícil controlar esses tempos, ficou uma coisa bem delicada, né? O que vocês sugerem aí? A gente... Porque no dia mesmo, para a organização, para a arbitragem, é difícil fazer todo esse controle, né? O controle deveria ser feito com as equipes. Aí a gente viu que realmente não funcionou, né? Mas eu acho que eu acho que seria importante se a gente conseguisse manter esse tempo máximo de jogo, né? Mas eu não sei se todas as equipes conseguem ter esse controle. Sim. Não dá para fazer alguma coisa de... Desculpa, Edgar, pode falar. Não, pode falar, tranquilo. De só poder, porque vamos dizer, eles são 2 jogos em cada categoria, né? E só poder estar em 2 súmulas. Então eu posso, se eu for jogar nas 2, eu tenho que jogar um jogo numa, um jogo na outra. Que não vai ser exatamente o tempo, mas é um jeito de não passar o tempo máximo. Boa. O que eu ia falar, na verdade, vai um pouco contra a sua proposta, Dudu, embora seja boa, que eu vejo que quem vai usar o pessoal mais jovem na categoria de cima é justamente porque está precisando desses meninos mais jovens
para colocar ali. E tudo vai ficar muito mais difícil, entende? Assim, se eu penalizo no jogo da categoria dele real, para eu completar a categoria de cima, então fica tudo muito confuso. Eu tenho certeza, vou falar por mim aqui, por nós, pela região, a gente não quer fazer isso. No feminino a gente não fez, a gente conseguiu não fazer, tá? Mas não foi porque dava tudo certo, não, foi porque a gente queria não fazer. Mas eu imagino que quem vai fazer é porque precisa muito. E quando a gente passa a limitar, começa a criar várias barreiras, vai acabar talvez alguns decidindo não deixar ele jogar na categoria dele correta para ajudar a categoria de cima. E aí tem aquela questão, na de cima eu posso ser que eu possa ganhar, na de baixo eu estou perdendo. Acho que se a gente começa a criar essas barreiras, a gente vai abrir muita margem, sabe? Acho que seria mais fácil a gente ou dizer não pode, ou, se puder, abrir uma flexibilização. Eu ia sugerir que, assim, é difícil controlar quanto a pessoa... ela jogou 10 minutos desse jogo, ela jogou 12 minutos, ela jogou 15. Isso é bem difícil, né? Mas a gente considerar assim, se ela entrou naquele tempo, vai ser considerado o tempo inteiro. Treinador, você sabe, se você botou ela no meio do tempo, o tempo é de 17 minutos, se botou ela com 8 minutos, vai ser considerado os 17. Né? Assim a gente tem uma forma de, pelo menos, ir controlando um pouco isso. Se você... faltava 1 minuto quando eu coloquei ela. Cara, por conta e risco seu. Ela jogou esse tempo? Jogou. Então, a gente vai contar os 17 minutos. Porque daí a gente não precisa ficar somando. E, cara, que hora que ela entrou, que hora que ela saiu. E aí, assim, a gente conta com o bom senso dos treinadores e usa essa regra para ver a quantidade de tempo que o atleta tá em campo. Boa. Bom. Eu acho que é uma boa também. Legal. Vou avançar, pessoal. Tem algum chat aqui. Esse é o papel do manager. Esse é o papel do manager, tá certo. Bom, definição do Scrum. Me parece que estão todos aptos, né? Eu só coloquei aqui a distância permitida, né? Do push, que talvez para o M18 possa ser limitada, mas é formação completa, tempo de preparação e entrada, claro, controlados pelos árbitros, né? O que vocês acham? Idades para primeira e segunda linha vai ter alguma restrição? Eu acho que no M21 não sei, acho que não precisa ter, né? M21 vai jogar o M21, o M20, o M19. Talvez proibir que o M18 possa estar nessa, né? Aqueles que estão com autorização especial não vão para jogar na primeira linha, né? Mas fica autorizado qualquer M21, M20, M19 ou até M22 ou M23 pode jogar na primeira linha. E no M18 também acho que todos, né? A gente vai usar a regra de M19 nas duas categorias? Eu acho que M21 seria a categoria adulto, né? É livre, né? Acho que você falou uma coisa boa, Mamal. Geralmente nos campeonatos estaduais, não sei como é em todos os estados, a partir de 19 anos pode jogar na primeira linha, já sem restrição, como se fosse um adulto. Então, para essa categoria eu concordo. M18 e M17 vetar. Ele jogaria na primeira linha só na categoria dele, que é a M18. Sim, e o Scrum normal, né? Push livre, push overtry, push de 5, 10 metros. Eu acho que daí no M21 a gente... Eu ainda coloquei aqui, né? É um torneio de desenvolvimento, de retorno de competição. Não importa o que a gente falar aqui. Se o árbitro chegar lá e falar, não vai ter disputa esse jogo aqui, não vai ter disputa de Scrum. Não vai ter. É o árbitro que vai decidir ali em campo, né? Então, a gente pode falar que o M21 é a regra adulto, o M18 é a regra juvenil, mas se o árbitro lá entender que não vai ter disputa em nenhum, é tudo bola ganha, vai ser tudo bola ganha. Se o árbitro entender que ele vai dar 1 metro só, que ele acha que é o mais seguro, ele vai dar 1 metro só de push. Né? Eu acho que passa um pouco por aí, hein? O que vocês acham?
Eu acho que no M18 sim, mas no M21 acho que tem que jogar igual adulto mesmo. Sim, mas ainda no adulto, né? Se o árbitro falar não vai ter disputa mais, cara, é estranho, mas não vai ter disputa, né? Perfeito. Que daí é o árbitro que Vai de ter especialista, né? Se tem especialista. Não só, até porque a segurança é o primeiro lugar, né? E o árbitro está ali para garantir a integridade física dos atletas em primeira instância. E a gente tem que concordar com isso, mesmo na interna não concordando, mas. Sim, Integridade ele física. apresenta um scrum fraquíssimo para jogar contra a Capital, e o árbitro pode falar, não vai ter disputa esse scrum aqui, esses primeira linha podem se machucar, são especialistas, mas são um pouco iniciantes, né? Vamos fazer sem Concordo com o Edgar, no 21, se o árbitro achar que vai contra a segurança, faz sem. Cortou o áudio para mim aqui do Vitor. Não estou ouvindo, Vitão. Ou só eu? Não, ficou. Acho que a internet dele deu uma caidinha lá e ficou sem áudio. Veja se voltou. Voltou. Eu considero que o árbitro que manda na partida. Se ele considera que não está seguro, faz que o árbitro vai determinar, entenderam? Na categoria 21. Tá. Podemos considerar M21 regra do rugby adulto para o Scrum. M18, regra do M18 para o Scrum. Né? É o que está lá hoje no manual do rugby no manual do rugby juvenil, tem lá as especificações para a regra, né? Então tem um limite de push e tudo mais, então vamos respeitar o que está lá, pode ser? A gente inclui isso aí no próximo boletim que a gente vai soltar aí na semana que vem. Tudo bem? Beleza. Podemos avançar, pessoal? Tranquilo? Bora. Tudo certo. Bom, próximos passos, né? Hoje a gente tinha a questão dessa definição das regras. Só para recapitular, a regra das idades, né? Para o M21, a autorização, né? Para 2004, 2005, né? Para o M18, a autorização para os 2007. Treinador do clube, da seleção, o responsável pelo atleta e o presidente. A vacina, a questão dos 15 atletas vale 4 pontos, desde a origem, não no lugar, mas na origem, entrou no ônibus com 14, né? Abre mão dessas disputas, mas entrou com 15, já vai estar valendo. A gente considera por tempo jogado, não por minutos em campo, quando a gente vai contabilizar a participação de algum jogador. A questão do Scrum no M21 é o Scrum do adulto, no M18 é o Scrum do M18. Né? Faltou 2 pontos, que é o pool de jogadores e o CIFT. O CIFT, que eu perguntei aqui do Gabó, do Chubb, desculpa, o Chubb, ele tinha um compromisso, ele tinha que sair às 19h45, então eu acabei não dando a palavra para ele e ele saiu sem falar. Mas existem visitas previstas do CIFT nesse período, né, que antecede o início do torneio e também entre a primeira e a segunda etapa, se eu não me engano. Aí a gente vai entrar em contato nos grupos aí individuais, eu não sei se tem previsto em todas as regiões, né, nessa fase, mas aí eu vou falar com ele na semana que vem, a gente já entra em contato sobre o CIFT, né, para combinar alguma visita. Tá bem? Em relação ao pool de jogadores, como é que a gente pode estabelecer esse pool aí? Vamos só combinar uma cronologia básica, assim. As equipes confirmam o número de atletas, uma lista prévia, né? Talvez na sexta-feira, antes da semana da etapa, aí até quarta-feira
cada região identifica quantos jogadores podem levar para o pool para que as outras equipes possam, né, contar com esses jogadores para montar os seus times. Que cronograma vocês acham que faz sentido aí para a gente organizar isso? Aqui na nossa região sul, durante o feminino, funcionou bem. A gente tem um grupo específico só com as managers, e aí até quarta-feira a gente definia e já ali distribuía. Olha, eu tenho tantos, então essa atleta vai para aquela. Então, a partir de quarta, a gente já tinha definido quem eram as atletas que iam ser da minha equipe. Então, se o treinador quer conversar, quer passar algumas orientações, até facilita nessa questão de organização da equipe, né? E para nós aqui no Sul, pelo menos, funcionou legal, assim. Eu não sei se o Ícaro teve outras experiências além da nossa nesse sentido. Ô, Roberto, achei muito boa a sugestão a gente montar, né, um grupo com representante das 3 seleções, né, por região. Então, seriam 3 grupos, cada grupo com representante das 3 regiões. E aí cada região se manifesta, ó, eu vou com 28 atletas, então eu posso emprestar 5, né? Eu vou com 25, mas eu posso emprestar 5 e jogo com 20 só, né? Enfim, aí todo mundo decide, a gente consegue na terça ou na quarta-feira já ter essa previsão, né? Na terça, todo mundo, acho que a grande maioria tem uma prática na terça, já teria uma posição, aí na quarta-feira a gente já definiria isso. O que vocês acham? Acho que podemos fechar assim, mal. Na quarta-feira fica bom para todo mundo, acho. Uhum. Eu acho uma boa também. Show. Pessoal, esse pool de jogadores era o último tema. Coloquei aqui no dia 8/7, né? Então seria até a sexta-feira da semana que vem. A gente vai organizar todas essas informações que a gente conversou hoje, incluindo a autorização também. E vamos veicular isso, enviar para cada um de vocês, para a gente seguir avançando, né? A próxima etapa, a gente sabe aí no dia 6 e no dia 13 de agosto, então parece que tem bastante tempo, mas não tem, a gente precisa correr um pouco contra o tempo aí, né? Inscrição, toda a logística, né? A gente precisa ir ajustando. E aí acho que o grupo de managers, como a Roberta sugeriu, vai ser muito bom, porque a gente pode trocar ideia não só do pool de jogadores, mas da organização específica de cada etapa, as informações básicas, endereço, alimentação, hidratação, enfim, tudo aquilo que a gente vai precisar, aí a gente pode vincular dentro desses grupos. Mal, só uma coisa, tava boletim técnico 1, mas é o segundo boletim que vai sair. Opa, desculpa, vamos colocar o boletim técnico 2. Obrigado, Duda. E aí dentro desse boletim a gente também lembrar, nunca é tarde e sempre é válido lembrar as obrigações para prestação de contas dos times que são os que recebem etapa, dos times que estão viajando também em relação a fotos e tudo mais, né? A gente deixar isso aí bem alinhado. Tudo bem, pessoal? Só mais uma coisa aqui, Maurício, rapidão. No feminino também teve esse problema, que foi a questão de escalar alguns atletas que estão inscritos no CNRU com um time de outro estado. Vai ser permitido? Assim, a pessoa quer defender igual. A gente tem um atleta inscrito num time do interior de São Paulo, na CNRU. Só que ele é de Minas. Ele só está lá por conta do desenvolvimento dele. Ele vai lá só para jogar. Ele vai poder ser inscrito como Minas? Olha, esse é um ponto que é importante a gente colocar, né? Eu não vejo problema, João, desde que ele não jogue uma etapa por Minas, aí outra etapa por outro time, outra etapa, e ele fique pingando de um lado para o outro, né? Se ele entra no pool de jogadores, eu acho que daí é uma outra questão. Mas
Se você conta com ele, ele vai jogar, eu não vejo problema da gente alinhar isso, ajustar e ele ser um jogador da região aí. Beleza. Tudo bem, pessoal? Tá, qualquer dúvida, a gente vamos mantendo a comunicação lá pelo grupo e até a semana que vem a gente avança com o próximo boletim e aí eu vou precisar, a partir do dia 8, eu vou pedir para a gente já tentar ir construindo esse grupo, tá? Que a Roberta sugeriu, de cada região, com um representante de cada equipe, para a gente ir articulando as cidades sedes, as informações e esse compartilhamento de atletas aí para todo mundo poder jogar. Tá ótimo? Sextou, Fechou, mal. então? Boa. Sextou? Sextou. Isso aí. Boa. Ícaro, a gente não Valeu, precisa tirar Mamal. foto aqui dessa nossa reunião, não, né? Não precisa, mas vou tirar um print aqui. Nossa, só para garantir. Deus Colocar na me livre, apresentação. cara. A gente te presta conta e dá um cuspe aqui do lado, aqui, tô prestando conta aqui para você, velho. Pega, Deus Ícaro, ajude. pega a faixa lá. Bota Essa atrás. reunião não precisa. Pode nem fazer Boa. nenhum sinal, né? Que senão, né? Sim. Tem que ser comportado. Já foi, irmão. Fechou. É isso, galera. Muito obrigado aí. Um excelente final de semana e bons jogos aí para todo mundo pelo Brasilzão. Valeu. Gente, Muito Fechou, obrigada. valeu. Valeu, boa noite. pessoal. Valeu, obrigado. Falou, Mamal. Falou, Ícaro. Falou. Valeu. Valeu, Mamal. E, Carol, cara, é isso, né, meu? Show. Não, excelente. Só tem algumas coisas que acho que vale a gente... Os pontos do Scrum e... Você chegou a conversar com o Julião, com o Gabó? Cara, conversei um pouco com eles. Óbvio, vamos levar para eles. Por isso que eu não falei do boletim na segunda. Na semana Sim. que vem a gente faz isso direitinho, fala, cara, foi isso que o pessoal decidiu, tá legal, tá ok, aí publicamos e beleza, meu, né? Isso. Porque o Gabó com certeza vai vir falar que a World Rugby fala para fazer isso. Porque até tem aqui no regulamento um ponto que acho que tem que levar para discutir com o Julião, com o Gabó, sobre menores de 19 anos jogarem na primeira linha no M21. Isso está no regulamento de que eles precisam de autorização para poder jogar. E aí eu fiquei pensando no M18, sobre se alguma idade menor teria alguma restrição para jogar na primeira linha. Só que aí acho que tem que ver com o Gabó sobre o que a World Rugby diz sobre, né? Mas aí eu acho que é um pouco diferente, porque você não vai botar nenhum moleque maior de idade formando com um menor e ter esse risco, né? Então no M18 é todo mundo menor de idade, aí eu acho que é... Mas não tem alguns que vão ter autorização para poder jogar o M18. Então esses, por exemplo, talvez tenham que ser proibidos de jogar numa primeira linha. Quem tem Proibidos, autorização, né? Não sei. Quem tem autorização especial para jogar, não pode jogar na primeira linha, cara, né? Tanto Então, no M18, mas aí talvez quanto seja no importante M21. colocar esse boletim. Tanto no M18 quanto no M21. Quem tem autorização especial, quem está abaixo da terceira categoria limite lá, tem nem conversa, não joga na primeira linha, né? Não, tá, mas acho que é legal a gente colocar no boletim isso para ficar claro para todo mundo. Sim. Para depois não ter, né, qualquer coisinha. Sim. Eu vou fazer um resuminho das paradas todas aqui, mando para você montar o boletim, eu te mando isso na segunda. Aí Tá. a gente tenta mandar isso quanto antes para o Júlio e para o Gabó, e aí eles também dão uma arrematada nisso aí, e aí a gente manda para as equipes aí. Combinado. Boa, fechou. Conseguimos fazer num tempo rápido, ninguém quis falar muito também, né? E eu também fui meio assim, cara, deixava muita galera falar. Ok. Boa, ninguém falou nada, tá aprovado, então seguimos. Mas é isso, tá ótimo. Eu acho que foi bem Escuta objetivo. todo mundo, mas, cara, não fica muito tempo sem falar, porque aí a galera não quer ficar, né, tocando a harpa lá. Sim, exato. Bom, maravilha. Fechou, Mamal. É nóis. Boa sexta aí pra você. Valeu. Valeu.
Você também. A gente se fala. Abraço. Abraço.